Apocalipse 3, a partir do verso 7. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos, esta igreja aprovada, esta igreja sem repreensão, esta igreja que nós vemos por que não houve repreensão para ela, porque é dito que, como guardaste a palavra da minha perseverança, ou, conforme versões, paciência. Essa questão de perseverar, como a Bíblia diz, ser fiel até quando? Né? Então, a salvação, primeiro, não é barateada. A salvação não te é, como eu vou dizer, confirmada por um momento de fé, mas por uma continuidade de fé. Se você crê em um momento e crê hoje e amanhã já não crê, a salvação que você tinha conseguido hoje, você perdeu amanhã. É assim que funciona, ao contrário do que muitos por aí pensam, né? Aquele velho ditado: eu já aceitei Jesus. E daí? Vamos ver o quê? Os frutos. Jesus não disse que eu conheceria ninguém por levantar a mão e dizer que aceitou Jesus? Jesus não disse que a igreja dele seria composta de pessoas que simplesmente falassem que aceitou Jesus ou que andavam com Jesus? Isso aí não significa absolutamente nada. Mas ele disse: pela árvore, nós vamos identificar os frutos pela árvore, né? Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Então, nós vamos ver se uma pessoa é salva realmente pelas obras que virá através da vida dessa pessoa. Não por um momento de dizer aceitei Jesus. Isso não quer dizer nada. Ou aquele papo de estou indo na igreja. Não, mas a questão é perseverança. Como guardaste a palavra da minha perseverança. O texto bíblico que nos últimos anos mais tem martelado a minha mente é aquilo que Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque na verdade a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E os ceifeiros sempre serão poucos. Porque se alcançar um ministério é uma coisa muito difícil. E alcançar o ministério e perder é uma coisa fácil. Perder é da noite para o dia. E aqui nós vemos: guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Nós sabemos que hora de tentação é essa que há de vir sobre todo mundo. Jesus está dizendo que vai guardar essa igreja, quer dizer, ela vai ser arrebatada.
antes que o império do anticristo venha trucidar aqueles que estão sobre a terra. Agora, guardar a palavra da minha perseverança significa um andar com Deus constantemente até a morte. E a grande pergunta que nós nos fazemos quando encontramos alguns desviados, a pergunta que vem à nossa mente é: em que Jesus teria decepcionado aquela pessoa? Não, a gente mesmo dá a resposta. Jesus não decepciona ninguém. As pessoas que se decepcionam, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, né? Tolo, diz Provérbios, é aquele que confia no seu próprio coração, nos seus próprios sentimentos, na sua própria razão, mas bem-aventurado é aquele que busca o caminho do Senhor. Então, Jesus não decepciona ninguém, mas o número de pessoas desviadas, afastadas do caminho de Deus, desviados dentro e fora da igreja, desviado tem tudo que é lugar, em cada esquina, são muitos. E a grande verdade é que se Jesus não decepciona ninguém, a gente vem com uma outra pergunta: em que será que aquela pessoa se decepcionou para abandonar os caminhos do Senhor? E aí, alguns casos que nós podemos analisar, conversar, nós vemos que, logicamente não que Jesus decepcionou, mas em que a pessoa se decepcionou. Uns são decepcionados, por quê? Porque não guardaram a palavra da perseverança e da paciência. Em que sentido? Em que lhes é dado cargos, promoções, ou seja, é como que ocupar uma posição antes da hora, ocupar um degrau ministerial que não tem a unção para ocupar, e aí é um caos. A pessoa é ferida emocionalmente, é ferida espiritualmente, se frustra, se decepciona, porque vai para uma frente de batalha e não sente o amparo de Deus. Claro que não sente o amparo de Deus, porque Deus só nos apoia no campo de batalha na posição que Ele determinar que nós estejamos. Não adianta eu dizer que vou pregar o Evangelho no mundo inteiro, se Deus não me enviar para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Eu tenho que ter a minha súplica, a minha busca, o meu crescimento para que Deus me envie, tal qual Isaías. Quem enviarei, quem há de ir por nós? Senhor, eis-me aqui, mas e aí? Envia-me a mim. Eis-me aqui é comigo. O enviar, o ser enviado é com Deus. Então, alguns se decepcionam e se afastam do caminho do Senhor porque são feridos espiritualmente, são feridos emocionalmente. Vem algum homem cego e diz assim: vem cá, assume aí esse trabalho, dirige o trabalho lá, assume a igreja em tal lugar, assume a congregação em tal lugar. Tem pessoas que pensam que abrir igreja é que nem abrir empresa. Tem outros que pensam que abrir igreja é que nem abrir clubezinho social. E o que tem, meu irmão, de pessoas com uma visão mercenária, pensando em abrir igreja tão somente para ter uma arrecadação financeira, é terrível. E o que acontece? Se os obreiros já eram poucos no tempo de Jesus, como ele disse, nos nossos dias, pouquíssimos. Porque tem muita gente ferida, tem muita gente decepcionada, mas sabe por quê? Porque não guardou a palavra da perseverança. Qual é a palavra da perseverança? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a palavra da perseverança, dentre tantas outras coisas. Se a pessoa não permanece até que Deus lhe dê o poder, até que Deus lhe envie, ela não guardou a palavra da perseverança, logo será um desviado. Quanta gente, meu irmão, gosta de congregar em igrejas onde tem muitas oportunidades. Não, eu gosto da igreja tal que eu chegar lá, eu tenho oportunidade. Nossos ouvidos se fartam de ouvir esta ignorância, esta estupidez. E o resultado é que nós vemos que essas pessoas não têm crescimento.
nunca alcançam um ministério, vivem de migalha, uma oportunidadezinha aqui, uma oportunidadezinha ali, mas nunca sentam, se acomodam num banco para ter um crescimento, para que a árvore venha a produzir o fruto na estação própria. Então, não guardaram a palavra da perseverança, da paciência. Jesus chega ao ponto de dizer em outras passagens de Apocalipse: na vossa paciência possuí a vossa alma. Nós temos que ser pacientes, temos que ser perseverantes, temos que saber esperar no Senhor. Não adianta querermos trazer de improviso sobre a nossa vida as coisas espirituais. Eu não tenho condições de mover nada espiritual sobre a minha própria vida. Se Deus não o fizer, eu não tenho condições de fazer. O ser humano tem que se conscientizar disso. Não adianta, eu vou pregar, eu vou orar, vai nada, meu irmão. Temos que ser enviados. Se não formos enviados, não adianta. Nós temos que permanecer na palavra da paciência e da perseverança, porque quando a árvore der o fruto na estação própria, Deus vai dizer assim: vai, eu sou contigo, agora vai, abala o mundo. Na hora de Deus. Na hora de Deus. E encontramos outros também decepcionados, não só porque lhes foi dado cargos e posições dentro de igrejas e acabou lhes matando. Tem muita gente morta, meu irmão, por culpa exclusiva da igreja, de lideranças. Eu conheço pessoalmente muitos mortos, trucidados, de homens que dirigem organizações chamadas igrejas, homens sem o mínimo escrúpulo. Como é que podem pegar uma pessoa com 3 meses de convertida e jogar para dirigir um culto de igreja? Prato cheio para o diabo chegar e fazer a festa. Então, vai ser mais um desviado logo logo no caminho aí, mais um ferido emocionalmente, mais um ferido na alma, mais um ferido no espírito. E às vezes a coisa é tão séria, meu irmão, que a pessoa não volta nem nunca mais para o rebanho do Senhor. A ferida é tamanha que a pessoa cai nas drogas e por aí cai no submundo e pronto. Então, nós temos que guardar a palavra da paciência, palavra da perseverança. O que Deus tem comigo, eu tenho que estar buscando. Eu tenho que buscar o que Deus tem comigo. Senhor, o que Tu tens para realizar na minha vida? A partir do momento que eu me preocupar em guardar a palavra do Senhor e servir o Senhor que é o Senhor da seara, Ele vai começar a preparar o meu lugar para trabalhar na sua seara. A seara é onde? A seara é o mundo. Seara é o mundo, diz lá a parábola lá dos talentos. A seara é o mundo. Agora, o Senhor da seara é Jesus. Não adianta eu dizer: Senhor, eu quero ir trabalhar na Tua seara, mas eu quero trabalhar nessa área aqui, na área do louvor. Ele vai dizer assim: não, eu não tenho louvor contigo, eu quero que tu trabalhe na outra área ali. Não, Senhor, mas eu gosto. Não vai dar certo. Não adianta discutir com o Senhor. Não adianta bater boca com Jesus. Não adianta querer forçar a barra. Não, mas eu acho isso aqui bonito, eu gosto mais de... Não interessa o que você acha, o que nós achamos ser bonito ou não. Nós temos que saber ter a palavra da paciência e da perseverança. Eis-me aqui aonde? O Senhor é que sabe. Então, meu irmão, para que não sejamos feridos, e Deus não nos envia fora daquilo que Ele quer, daquilo que Ele acha que nós estamos realmente preparados. Então, há muitos desviados por causa disto, por causa de posições, por causa de cargos, pessoas sem a mínima condição de assumir nada, e homens estão botando para assumir. Eu conheço, isso parece uma piada. A sem-vergonhice é tanta de certas pessoas que parece uma piada. Eu fui visitar uma igreja aqui no bairro, eu cheguei lá, a igreja tinha 2 membros. Meu irmão, uma igreja com 2 membros. Amém, glória a Deus, ali está uma igreja com 2 membros. Mas sabe o que a liderança dessa igreja com 2 membros resolveu fazer? Abrir outra igreja. Como é que pode alguém com 2 membros já querer abrir outra igreja? Quem vai assumir?
Jogaram lá um pobre coitado de um rapaz na frente lá de um trabalho. Se amanhã passar por ele e o ver desviado, caído na sarjeta, pisado pelo diabo, não vai ser espanto nenhum, porque eu já vi que já colocaram mais um para ser morto na frente de batalha. As pessoas esquecem do crescimento, da caminhada, das experiências espirituais, da maturidade. Há muitas coisas, meu irmão, que nós temos que discernir. Nós que estamos à frente de um rebanho, e amanhã você vai estar, meu irmão, tenha responsabilidade por vidas. Instrui, dá a palavra. Tem gente que pensa que é pastor em qualquer lugar que chegar. Não! Mais um detalhe, aprenda neste momento. Às vezes, meu irmão, você é pastor num lugar, mas se você sair dali, você não é pastor aonde você chegar, não. Deus tem contigo ali. O que Ele está honrando, o teu nome de pastor, é ali. Se você sair dali, já era. Já era. Já era. E outra coisa, pastor é quem tem um rebanho para dirigir, não é quem tem carteira de pastor, como muitos estão fazendo por aí, não. Né? Vão nas juntas, nas organizações aí, tal, e tiram carteirinha e saem todo bobo pensando que são pastor. Não, meu irmão, pastor não é quem tem carteira, é quem tem unção, é quem tem a direção de Deus, é quem tem a administração da casa de Deus. Então, nós vemos muitas pessoas se precipitando, não guardando a palavra da paciência, da perseverança, não ficando em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e o resultado é que a seara vai sendo cada vez maior e os obreiros cada vez menos. As pessoas decepcionadas, frustradas, não com Jesus. Embora já houve quem dissesse para mim, não, eu me decepcionei com Jesus. É mesmo? É, me decepcionei com Jesus. O que Ele te fez? Aí é um tal de trocar palavras para lá, troca palavras para cá, e você, mas o que Jesus te fez? Não, por fim, se decepcionou com um irmão, se decepcionou com uma liderança, mas com Jesus ninguém se decepciona. As pessoas podem se decepcionar com seus próprios sentimentos. Isso pode, porque enganoso é o coração do homem. E muitos projetam coisas espirituais sobre a sua própria vida. Isto é uma desgraça. Você projetar coisas espirituais sobre a tua própria vida, isto é uma desgraça, meu irmão. Não diga, eu vou ser ministro do louvor, eu vou ser pregador, eu vou não sei... Não diga isso, isso é uma verdadeira desgraça, meu irmão. Você vai se decepcionar terrivelmente contigo mesmo e vai achar que se decepcionou com Jesus. Você tem que buscar a vontade de Deus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Teu pai que te vê em oculto te recompensará em público. Mas é Deus quem determina o que você vai fazer nessa seara. Se você quiser escolher, você está perdido. Você tem que ser perseverante. Você tem que ser paciente, buscando em Deus, esperando em Deus, vendo a vontade de Deus, procurando o centro da vontade de Deus. Senhor, o que tu tens comigo? Senhor, onde queres que eu atue? E Deus vai trazer um mover espiritual sobre a tua vida. Quando você se der por conta, você vai estar lá onde Deus quer, porque há um querer no teu coração sincero. Então Deus trabalha naquilo e move a sua vida. Eu tenho essa experiência comigo. Quando eu dei por conta, eu estava dentro de um seminário. Quando eu despertei, eu falei, estou fazendo um seminário. Foi como um sonho. Despertei e lá estava eu dentro de um seminário. Eu falei, que coisa. E até hoje isso é um choque para mim, porque eu vi claramente um mover de Deus que quando eu me dei por conta, eu estava dentro de um seminário estudando a palavra de Deus. Mais um detalhe que muitos se decepcionam. Seminário não forma pastor, não. Ao contrário do que muitos pensam. Seminário é um local para se estudar a palavra de Deus. Todo ministério que você pense sobre a face da terra vai requerer de você conhecimento da Escritura. Agora, o seminário não vai determinar o teu ministério, não. Não, é apenas um lugar para você estudar a palavra de Deus e poder crescer na graça, no conhecimento, na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, meu irmão, como guardaste a palavra da minha paciência, perseverança,
eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Isso aqui nos reporta a parábola das 10 virgens, que nós vemos que elas estavam com plenitude. Tinham a palavra e tinham azeite de sobra, né? Estavam com a palavra ali, realmente, se tinha um azeite de sobra, quer dizer, tinha muita unção, e a unção vem sobre a palavra. Então essa unção, a palavra, que é o azeite, que é o castiçal, e reporta a esse fato aqui, de que esta será a igreja arrebatada, uma igreja cheia da palavra e automaticamente cheia da unção. Uma igreja vigilante, uma igreja que desperta. Quem é a igreja? A igreja é cada um de nós individualmente. Então, ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Para esta igreja, que ele está falando de ser arrebatada, ele está dizendo, eu venho sem demora. Não disse isso para as outras, porque as outras tão cedo não veriam Cristo, mas esta que seria arrebatada, esta veria, logo, logo. Então, quer dizer, dentro do contexto, ele está dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Venho sem demora, porque esta igreja vai ser aquela arrebatada, dentro do contexto da época, dentro do contexto histórico. E tantas outras maravilhas tem aqui. Agora, se você persevera na palavra da paciência, na perseverança, aquilo que tem que vir sobre a sua vida, meu irmão, virá. Não fique angustiado, seja paciente. Não fique atribulado, seja perseverante. Os exemplos de perseverança que nós temos, de paciência, está com José, que perseverança. A paciência de Daniel, diante da cova, Sadraque, Mesaque e Abidnego, paciência e perseverança, nós temos muitos exemplos na Escritura. E o resultado final foi o quê? Pessoas glorificadas pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Então, meu irmão, neste momento, que você aprenda a perseverança e a paciência que vem pela palavra, como guardaste a palavra, né? E olha a promessa que Deus faz. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, mentem, farei que venham, adorem prostrados a teus pés e saibam o quê? Que eu te amo. Mas ama por que ama? Porque guardaste a palavra da minha paciência. Deus só pode trabalhar na vida de quem é paciente. Quem se angustia, quem se atribula, quem vai buscando os seus próprios recursos, quem não sabe esperar em Deus, como a Escritura diz, esperei confiantemente, esperei com paciência no Senhor, e aí, fiquei esperando à toa? Não, o que aconteceu? Se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo. Meu irmão, se você está passando pela pior luta, pela pior guerra, Deus está esperando você vestir a camisa da perseverança e da paciência, porque tem pessoas que estão em lutas, mas estão sozinhas, mesmo servos de Deus, sabe por quê? Porque não estão esperando em Deus, estão procurando escape com os seus próprios recursos. Não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que dar o meu jeito, mas ainda não entrou no seu quarto, não fechou a porta e não falou com Deus, está lutando no seu próprio braço da carne. Não faça isso. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sempre te ouve. Quando você veste essa palavra da paciência, Deus te ouve, você está guardando a palavra dele, meu irmão. Por isso diz a Escritura que longe está o Senhor do ímpio, mas ouve a oração do justo. Você é um justo? Você está esperando em Deus? Você está perseverando no Senhor? Às vezes as pessoas olham para você, como vai você? Tudo bem. Mas não está tudo bem, mas Deus sabe, você está perseverante, você está paciente, né? Aquela viúva lá, que foi até Elias, né? Eliseu, foi até Eliseu, sunamita, quando
perguntavam a ela no meio do caminho: e aí, como é que vai? Tudo bem. E o filho dela estava o quê? Morto dentro de casa. Mas ela guardava uma palavra de perseverança, de paciência. A situação dela era terrível, meu irmão. Quando ela chegou diante do profeta Eliseu, ele perguntou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Ela primeiro respondeu que ia tudo bem, depois disse: está morto. Mas já tinha dito que estava tudo bem. Ele estava guardando uma palavra de paciência, uma palavra de perseverança. Por quê? Porque ela era estéril e Eliseu tinha dito: olha, tu terás um filho. Ora, então ela guardou essa palavra como paciência e perseverança. Agora que o menino estava grande, faleceu, ela trouxe à memória aquela palavra. Ela não tinha pedido nada a Deus. Ela não estava clamando. Deus deu aquilo voluntariamente. Deus não ia ter dado um filho a ela para depois fazer ela passar pelaquela situação. A bênção não poderia ser interrompida. Ela foi esperta, ela guardou a palavra, foi atrás do profeta. Todo mundo pelo caminho: está tudo bem? Está tudo bem. Nem para o próprio marido ela disse que o filho estava morto dentro de casa. É muita perseverança. É muita paciência. Mas viu uma glória de Deus tremenda. Viu, meu irmão? Viu? E você vai ver também, meu irmão. A Bíblia diz no Salmo número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Medita na lei de dia e de noite. Não é correria, é medita, é paciência, é perceber, é continuidade. Medita na lei de dia e de noite. Será o quê? Como árvore junto a ribeiros de água. Dá o fruto quando? Na estação própria. As folhas não caem. E tudo quanto fizer, esse é você, meu irmão. É você que tudo prosperará na tua vida. Pode ter certeza que tudo vai prosperar na tua vida, porque quem promete nesta palavra não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Nós temos que aprender a esperar em Deus. E usar aquela expressão de Eliseu para Elias, né? Não te deixarei de modo nenhum. E Jacó disse o que para o anjo? Não te deixarei enquanto não me abençoares. Perseverança. Ah, não, tu não quer mesmo? Não, tudo bem, tchau, tchau. Tchau nada, não te deixe, eu sou perseverante. Aí, Jesus vai e diz assim para ele: tu não vai ser mais chamado Jacó, não tem jeito. Tu mudou a história da tua vida pela tua perseverança. Tu vai ser chamado Israel e ele será príncipe de Deus. Meu irmão, nós temos que aprender a batalhar com a nossa perseverança. Não é bater pé, não é botar Deus em parede, não é gritar, não, é ser perseverante. Estou esperando no Senhor, como diz o Salmo 123, até que tenha misericórdia de nós. É perseverança. Esperar na misericórdia de Deus. Não é dar grito de independência, não. É confiar, esperar. Irmão, o resultado na sua vida, você pode aguardar. Ele é certo e ele é glorioso. Quanto tempo vai durar? 17 anos como José? Não, não vai durar 17 anos como José. Ali a história é outra. José era um jovem, tinha que alcançar muita maturidade. A obra na sua vida hoje, ela pode ser muito mais rápida, porque nós pegamos a maturidade da palavra e trazemos para o nosso coração hoje. Então a obra que com uns durou 10, 15, 20 anos, você pode de repente alcançar ela em pouquíssimos dias. É só uma questão de posicionamento na palavra que nós temos, que eles lá no passado não tiveram. Amém? Então, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Há de vir, mas eu te pergunto, esta hora de tentação já tem vindo? Já. Há fome sobre a terra? Há balas perdidas?
há famílias destruídas, há vidas estragadas, há horrores na sociedade, e você está de pé? Porque tem guardado a palavra da paciência, tem guardado a palavra da perseverança, meu irmão. Deus te guarda, Deus te sustenta, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pode existir fome sobre a terra, mas Deus disse que a mortandade que assola ao meio-dia não virá à tua tenda. Quem espera em Deus não fica decepcionado. Mas quando as pessoas querem fazer do reino de Deus a sua vontade própria, aí elas se decepcionam, aí elas se frustram. E é por isso que nós vemos uma grande multidão de desviados. Tem pessoas que acham que dentro da casa de Deus vão assumir coisas. Aí quando não recebem as suas promoções, ficam frustrados. Quantos decepcionados? Puxa, eu tinha 5 anos de igreja